Boa noite, igreja. Pô, não, gente, tem que fazer igual o pastor agora. Vocês estão brincando com a minha cara, né? Pô, boa noite, igreja. Pô, aí sim, tá mais ou menos, mas deu uma melhorada. Pô, a pastora tinha que estar aqui, que, cara, só pode. É isso, parece que a galera que gosta de ter a segunda chance, né? Quando fala boa noite, não vai, boa noite. Mas é isso, gente, é isso. Mas antes de começar a falar, eu quero dar um recado pra vocês, gente. Uma parada muito séria. Quando o pastor Luiz te mandar mensagem à noite, já era. Já prepara o esboço, já prepara tudo, porque, pô, foi na segunda-feira, eu tinha acabado de voltar do seminário, à noite já estava dando meia-noite já. Aí quem manda mensagem? Pastor Luiz, meu filho, preciso de você. Eu falei, ixi, lá vai vir alguma coisa. Mas o engraçado é que ele não perguntou, meu filho, você vai pregar quinta, tá? Não aceito não. Eu falei, pô, pastor, e agora? Como é que eu faço? Não aceito não, fica difícil, né? Mas a gente vai, né? Que a gente é filho de Deus, né? Mas eu creio que vocês já oraram por mim e eu também creio que eu preciso orar por vocês. Pois a palavra, não adianta eu falar aqui e ela voltar vazia. Então, da mesma forma que oraram por mim, eu quero orar por vocês agora. Abaixe sua cabeça. Quero orar com vocês. Sabe, Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estar na tua casa, Senhor. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Deus, que agora não possa ser eu aqui, Pai Samuel, conduzindo essa palavra. Sabe, que possa ser o seu Espírito Santo me guiando, me direcionando, sabe, Pai? Que essa palavra aqui possa realmente gerar, Pai, e impactar vidas nessa noite. No nome de Jesus, Pai. Pai, de cada um que possa ouvir aqui, possa guardar a palavra no seu coração. Se eu quiser mudar, Pai, muda tudo agora, Pai. Aqui não sou eu quem faço, é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Bom, essa palavra, Deus ele me deu há muito tempo, sabe? E o meu propósito não era pregar essa palavra agora. Não era pregar nesse momento, porque a pregação que eu vou fazer, ela fala sobre a Páscoa. Mas eu creio que, sabe, Deus ele não faz nada em vão. Então, se Ele me direcionou para trazer uma palavra aqui, para falar com vocês hoje à noite, é porque tem um propósito. É porque vidas precisam ouvir o que Ele quer falar hoje, sabe? E o tema da minha pregação é quando Deus fica em silêncio. Sabe, eu quero falar sobre aquele momento que talvez você deve estar passando agora, ou você já passou em algum momento na sua vida. Sabe, são aqueles momentos onde está tudo em silêncio na sua vida. Mas não me entenda mal, eu não quero falar sobre aquele silêncio que significa paz. Não, hoje eu quero falar aqui sobre aquele silêncio que de paz não tem nada. Pois se a gente for parar para pensar, nem todo silêncio ele é sinônimo de paz. Nem toda calmaria, ela é calma. Hoje eu quero falar sobre aquele silêncio que está engasgado aqui. Sabe, que você já não tem mais saídas. Que está doendo tanto, que está engasgado aqui e você não consegue nem falar. Você só sabe chorar, sabe ficar no seu canto, sabe? O silêncio é tão grande, a dor é tão grande, é tão profunda que você prefere fingir que ela nem existe. Porque se você fingir que ela não existe, talvez doeria menos. Sabe, eu quero falar desse silêncio hoje. Quando nada parece que dá certo. É desse silêncio que eu quero falar. E se a gente for olhar na palavra de Deus, a gente pode pegar o próprio exemplo de Jesus. E Jesus, ele passou por momentos assim, sabe? Mas a dor que ele tinha, o trauma que ele tinha, ele não fingiu que existia. Ele foi e enfrentou, sabe? E hoje aqui eu quero falar sobre aquele silêncio, aquele trauma que parece que, sabe, você esconde ele. Você não quer mostrar para ninguém, você abraça a dor, porque você acha que talvez você abraçando a dor melhore. Sabe, eu quero falar daquele silêncio que parece que toda vez que alguém toca nele, fere. Toda vez que alguém toca nele, sangra. Sabe, é aquela dor, é aquele trauma que não pode tocar. Você está bem, sua vida está indo bem, mas se tocar naquele trauma, pum, acabou com você. Sabe, e volta na mesma proporção. E eu creio que na palavra de Deus, no próprio dia do sepultamento de Jesus, na semana de Páscoa, ela nos ensina uma lição. Então eu quero que vocês abram a Bíblia hoje em Mateus 27, capítulo 57 ao capítulo 66. Vou esperar um tempo para vocês abrirem. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou para BD de manhã. Amém. Pô, só uma, gente, que isso? Todo mundo achou, igreja? Amém? Amém. Então, Mateus capítulo 27, versículo 57. Vai dizer assim: ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José,
que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Jesus tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente ao sepulcro. Sabe, o que a gente acaba de ler é a passagem onde Jesus morreu. Jesus aqui, ele acaba de morrer. Sabe, querendo ou não, por mais que a gente saiba que ele iria ressuscitar no domingo agora, na sexta-feira, Pilatos conseguiu fazer o seu plano. Sabe, conseguiram parar Jesus na sexta-feira. Jesus, ele morre na sexta-feira. Então, talvez, sabe, a sexta-feira seja um dia onde os seus sonhos morreram. Talvez a sexta-feira é o dia do laudo médico. Sabe, o divórcio está batendo na porta. Sabe, o câncer chegou. O desemprego bateu. Sabe, talvez hoje a sexta-feira seja um dia do sepulcro, o dia do sepultamento. Assim como José, discípulo de Jesus, ele pega Jesus, enrola num lençol limpo de linho para sepultar Jesus. Talvez hoje você sepultou os seus sonhos. Talvez hoje você sepultou aqui o seu chamado, seu ministério. Sabe, o seu casamento está à beira da morte. Mas aí vem o versículo 62, que vai dizer, no dia seguinte, isto é, no sábado, no dia seguinte após o laudo médico, no dia seguinte após a notícia do câncer, no dia seguinte após o desemprego, no dia seguinte após o fracasso do meu chamado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Sabe, a gente acabou de ler aqui o relato do dia do sábado. Aqui, Pilatos, ele começa a se preparar para parar Jesus. Sabe, Jesus, ele já morreu, mas por que Pilatos ainda estava se preparando para tentar tardar Jesus? Mas esse trecho aqui, ele nos ensina uma lição. Se a gente for ler o versículo 63 novamente, vai dizer assim, Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias ressuscitarei. A gente pode ver aqui que o inferno, sabe, ele não esquece o que Deus nos prometeu. O inferno, ele sabe que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Por isso que a gente vê a todo momento Pilatos tentando parar Jesus. Assim como o inferno, a todo momento, ele faz com que os sonhos de Jesus para a nossa vida não vão se realizar. Ele tenta parar de qualquer jeito, mas ele sabe, o inferno, ele sabe que as promessas de Deus vão se cumprir. Pois no versículo 64, na parte final, vai dizer assim, este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos está dizendo, ei, Jesus, ele veio, esse cara, ele veio, e na primeira vez que ele veio, ele falou que ele era filho de Deus, e ele levantou uma galera, ele levantou uma multidão, a gente conseguiu parar, a sexta-feira veio para parar isso, mas se o que ele falou for verdade, se ao 3º dia, esse mesmo cara falou que vai ressuscitar, irmão, a gente não para mais, porque eles vão se levantar de novo, e é isso que a gente pode ver, ao decorrer da nossa vida, ao decorrer do nosso tempo, em toda a linhagem, tentam parar Jesus, tentam parar as pessoas, mas não conseguem. Ninguém consegue parar, pois sabe, Deus não é filho do homem para que minta. Então o que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Mas a gente precisa ficar ligado, pois o inferno a todo momento ele quer nos paralisar. Ele quer fazer com que as coisas da nossa vida não sejam verdade. Sabe, se a gente for ler no versículo 65, vai confirmar isso, que vai dizer, levem um destacamento. Respondeu Pilatos, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Sabe, aqui a gente pode ver, Pilatos, ele leva os seus soldados, ele leva um destacamento. Eu não sei você, mas quando eu vi os desenhos cristãos, eu sempre imaginei que nessa parte aqui, Pilatos levaria somente 2 soldados. Só 2 soldados guardariam o sepulcro de Jesus. Mas não, aqui está dizendo, levem um destacamento. Eu fui pesquisar o que é o destacamento. E destacamento, para quem não sabe, é um grupo entre 10 a 30 soldados. Então, no destacamento havia, no mínimo do mínimo, 10 soldados e no máximo do máximo, 30 soldados.
E eu creio que, nesse momento ali, Pilatos estava levando 30 soldados para o sepulcro de Jesus. Não bastava só ele morrer, ele tinha que levar 30 soldados para o sepultamento. Eu creio que a Bíblia não diz exatamente quantos eram, mas como eu disse que é destacamento, eu creio que, Pilatos, que estava desesperado para parar Jesus, alguém que estava desesperado para parar Jesus, ele não ia usar a sua mínima força. Eu creio que ali estavam 30 homens. Mas se você achar que é 10 também não tem problema, Deus aceita. Vai continuar no versículo 66. E eles foram e armaram esquemas de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Parece que as coisas elas só pioram. Não basta só Jesus ter morrido, não basta só Pilatos ter mandado 30 soldados para poder impedir que Jesus ressuscitasse. Ele ainda tem que lacrar a pedra. Ele ainda tem que proteger o sepulcro de Jesus. Parece que as coisas aqui elas só pioram. Parece que tudo caminha para um fim. Mas você deve estar se perguntando agora, mas Samuel, você não disse que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida? Se até o inferno ele reconhece que as promessas de Deus vão se cumprir? Sim, até o inferno reconhece, mas a gente muitas vezes esquece. Mas o maior problema aqui é essa parte aqui, Eu acho que essa parte define muito a nossa vida. Porque sabe o que está matando a gente hoje? Sabe o que está deixando você com a cabeça eufórica? Sabe o que está tirando a sua paz hoje aqui? O que não está deixando você descansar é que parece que no dia mal só trabalha quem está contra a gente. Porque a gente acabou de ler aqui a história da semana da Páscoa. A gente está lendo sobre o sábado da Páscoa. E o sábado da Páscoa, o único relato que a gente tem sobre o sábado é em Mateus 27. Não tem em Lucas, não tem em Marcos, não tem em João. O único relato é esse aqui, do versículo 62 ao versículo 66. Esse é o único relato do sábado de Páscoa. Foi um sábado onde tudo ficou em silêncio. Foi um sábado onde a gente não vê os discípulos falando. A gente não vê a mãe e os pais de Jesus falando. A gente só vê um relato de Pilatos querendo parar Jesus. Então parece que esse sábado, o inferno parece que ele faz mais questão de trabalhar. Parece que no sábado do silêncio, o céu não trabalha. Parece que Deus ele fica total em silêncio. Parece que Deus ele... Não, hoje eu não quero ajudar ele não, hoje eu vou deixar o inferno trabalhar. Então parece que a cada momento, no sábado do silêncio, os nossos traumas, só quem está contra a gente trabalha. Só o inferno trabalha. Pois já não basta a gente receber a porta do desemprego. A conta de luz tem que vir no mesmo dia. Não basta só eu receber a conta de luz também, a conta de água tem que vir. E logo no dia do meu desemprego, logo no dia que o desemprego bateu a porta. Não basta só você que é casado, ter brigado no relacionamento, no seu casamento. Aquela bendita mulher do trabalho tem que mandar mensagem para o seu marido. Parece que tudo coopera para o mal. Não basta só você realmente receber a notícia do laudo médico, você receber a notícia do câncer. A primeira ligação que você vê é um amigo falando: rapaz, tá com a doença, né? Tá com câncer. Pô, eu tenho um primo meu, rapaz, que tá com câncer também. E a hora que ele morreu, rapaz, eu tenho uma raiva desses primos que, meu Deus do céu. Eu vou falar pra vocês, esses primos não é de Deus não, esses primos são enviados do cão. Rapaz, parece que é só vir a doença. Pô, meu amigo, eu tenho um primo meu que teve isso também, rapaz. Então parece que no dia mal, só quem trabalha é o mal. Parece que no dia mal as coisas só pioram. O meu chamado que já estava embaixo, meu ministério que já estava falido, parece que ele falha mais ainda. Parece que não há saída. E também, sabe por que eu acho isso? Porque parece que no dia mal, parece que no sábado do silêncio, o inferno não faz questão só de trabalhar para que a gente tenha certeza que está todo mundo contra a gente. O inferno não faz questão só de trabalhar no dia mal, mas ele faz questão com que a gente tenha certeza de que a gente não vai sobreviver. Não basta só aquela mulher mandar mensagem para o seu marido. Agora você teve uma desconfiança, mas agora parece que todas as mulheres do mundo mandaram mensagem para o seu marido. Parece que o WhatsApp do seu marido começou a ferver agora. Agora o que era uma mulher só que você desconfiava, agora são todas. Não basta só realmente a gente receber a porta do desemprego, receber o laudo médico, aí vem a notícia na Globo. William Bonner chega e fala: meus amigos, a doença de câncer está aumentando e está matando mais gente.
sabe? Parece que as coisas elas começam a caminhar para um fim, para um começo, sabe? O inferno ele faz questão além de ele trabalhar contra a gente, ele faz questão com que a gente tenha certeza de, cara, a gente não vai sobreviver, a gente vai cair. Sabe, a gente perdeu alguém e já era, acabou, você não tem saída. E eu já quero chamar o louvor para subir, porque essa palavra é muito rápida. Mas você tem no entendimento dela, ela é muito suficiente, ela é muito poderosa. Pois, sabe, por mais que o inferno ele possa tentar de qualquer maneira fazer com que a gente pense que a gente não vai sobreviver, por mais que ele tente de todas as armas, de todos os jeitos, sabe, o inferno tem um problema que ele não consegue resolver. Tem algo que ele não consegue anular, sabe, que muitas vezes eu e você a gente esquece. E eu acho que o inferno às vezes também não entende, mas na verdade eu acho que ele entende, mas ele finge de sonso. Sabe por quê? O que o inferno fica mais furioso é que ele, sabe, não pode anular as promessas de Deus na sua vida. E também, sabe o que deixa ele mais furioso, com mais raiva? Que por mais que ele tente fazer com que você pense que você vai morrer, que os seus sonhos acabaram, que você vai para o sepulcro, no reino de Deus não existe morte. Sabe, os céus não conhecem a morte. Sabe, Deus, em sua plena multissabedoria, sabe, ele não conhece morte. Jesus, ele não sabe o que é morte. Então, o reino dos céus não conhecem a palavra morte. A palavra morte é desconhecida para o reino dos céus. Mas agora você deve estar pensando, então, Samuel, se no reino dos céus não existe morte, então o sábado do silêncio também não significa morte? Como assim? Como o sábado do silêncio não significa o fim? Sabe, todo sábado do silêncio nasce algo dentro de nós. Sabe, no sábado do silêncio nasce algo. Mas a gente precisa entender uma coisa. Sabe, no meu entendimento, sabe, isso é o que eu acho. Porque os discípulos estavam em silêncio, eu não acho que os discípulos estavam em silêncio por medo ou por falta de fé. Talvez o seu problema hoje também não seja falta de fé. Mas sabe qual é o nosso maior problema? Porque uma coisa é certa, a fé, ela é a maneira como a gente vive. Eu vivo pela fé, mas ela é sustentada por uma coisa. Essa coisa se chama esperança. Sabe qual era realmente o maior problema dos discípulos naquele momento? Não era a falta de fé, mas era a falta de esperança. Eles criam, sabe? Eles acreditavam que Jesus poderia ressuscitar, mas eles não tinham esperança suficiente para acreditar no dia do amanhã. Eles realmente acreditavam que o mestre deles poderia ressuscitar, mas eles não tinham esperança suficiente para acreditar que era no domingo. Sabe, talvez você tenha até fé que você vai sair do desemprego, mas você hoje não tem esperança de aguentar a situação que você vive até o dia de amanhã. Talvez você pode até crer, você pode até ter fé suficiente para achar que seu casamento vai voltar a ser como era, achar que seu casamento vai se reatar, mas você não tem esperança para aguentar viver com ele até o dia de amanhã. Mas você pode ter até fé que você vai sair dessa doença, que você vai vencer o câncer, mas você não tem a esperança de aguentar o laudo médico novamente até amanhã. Você não tem mais esperança de abrir o jornal e ver aquela notícia. As doenças aumentaram, as coisas aumentaram, então você começa a perder a esperança. Pois, irmão, o que eu quero te dizer, cara, não perca a esperança, pois a nossa esperança, ela não é uma simples frase de um filósofo, não é uma simples frase de um coach. A nossa esperança, ela tem nome. E sabe qual é o nome da nossa esperança? O nome da nossa esperança é Jesus. Esse é o nome da nossa esperança, sabe? Quando no sábado do silêncio tudo estava movimentado, quando tudo estava quieto, quando tudo estava parecendo que o inferno ia dominar, o nosso Cristo, Jesus, ele desceu até o inferno e tomou a chave da morte. Então, no dia que era para ser o dia da sua morte, no dia de mais silêncio na terra, Jesus nos trouxe liberdade, sabe? Então, a gente precisa entender que a nossa esperança, ela tem nome. Agora, a nossa esperança tem nome, o nome dela é Jesus. O que eu quero dizer é, tenha esperança, filho. Tenha esperança, pois se a sua esperança... Cara, isso é muito forte. Se a gente entender isso realmente, cara, acabou. Se a sua esperança, ela não aponta para uma convicção que é Jesus, no máximo você é um bom otimista. Sabe, se a minha esperança, ela não aponta para Cristo, no máximo, eu sou um bom otimista. Sabe, então, a gente precisa ter esperança. Sabe, esperança, a gente ainda sabe o nome dela. E o nome dela é Jesus. Mas sabe, agora você falou, tá bom, Samuel, eu entendi que eu preciso ter esperança. Eu entendi que no dia mal parece que só o inferno trabalha.
mas o que o sábado do silêncio significa? O que a minha luta de agora significa? O que toda essa luta do laudo médico vindo sobre mim? O que o câncer vindo agora? O que o desemprego vindo agora? Ele resume, sabe? É resultado disso. Qual é o significado do sábado? Sabe qual é o significado do sábado, irmão? No sábado do silêncio nasce algo. Sabe qual é o nome desse algo que nasceu? A autoridade. Sabe, por mais que venham as lutas, por mais que venham as provas, as tentações, no final do sábado do silêncio a gente tem autoridade. Sabe, porque Deus, Ele permite que nós passemos por algumas coisas para no final nos dar autoridade. Sabe, Deus ele permitiu que você passe por uma situação com a sua família, com o seu casamento, para no final você ter autoridade sobre a sua família. Deus permitiu que você passe pela doença, passe pelas coisas ruins, para no final você dizer, agora eu tenho autoridade sobre a doença. E quando Deus nos dá autoridade, ninguém tira. Deus te deu autoridade sobre a sua família e ninguém tira. Deus te deu autoridade sobre a doença e ninguém pode tirar. Então sabe, agora a gente não tem medo do sábado. Porque a gente olha para Jesus, e o próprio Jesus, ele só pôde dizer que ele era o Deus da ressurreição quando ele passou pela morte. Sabe, a gente só pode realmente ter autoridade sobre algumas coisas, viver algumas coisas quando a gente passa pelo sábado do silêncio. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês agora, o sábado do silêncio, ele não te dá mais medo, pois agora você entende que o sábado do silêncio, ele te dá autoridade. Tenha autoridade agora, irmão. Deus está derramando autoridade na sua vida. Sabe, a gente precisa manter a nossa esperança. Pois por mais que o sábado venha, por mais que o sábado do silêncio venha, acabe com a gente, está chegando o dia do domingo. O domingo da ressurreição. O domingo onde Cristo ressurgiu. Por mais que você não veja motivo no sábado, o sábado está doendo, está em silêncio, mas filho, vai passar. O domingo vem aí. Tenha esperança, pois Deus está te dando autoridade. A autoridade, tenha esperança, filho. O domingo vem aí. Então que hoje a gente possa entender, sabe? O sábado não me dá medo. O sábado, eu não temo mais o sábado. Agora o sábado é um propósito e eu abraço o sábado. O que eu quero te dizer hoje, filho, é abrace o sábado. Pois no final do sábado você vai ter autoridade. Em nome de Jesus. Sabe, que hoje a gente possa reparar aonde está a minha esperança. Em quem eu tenho depositado a minha esperança. Pois sabe, existem vidas aqui. E talvez possa ser para você essa palavra. Que muitas das vezes você não era para estar vivendo mais o sábado. O sábado do silêncio para você já era para ter passado. Sabe, se você tivesse a esperança em Deus, o sábado do silêncio já tinha passado. Tem pessoas aqui que estão vivendo luto, quando era para viver o domingo da ressurreição. Deus está te chamando para passar pelo sábado. Então que hoje você possa refletir e pode ficar de pé. Então reflita hoje. Sabe qual é a minha esperança? Para onde eu tenho olhado? Que a gente possa entender. E para terminar eu quero te dizer, filho, abrace o seu sábado, pois ele te dá autoridade.